Gente, né, como começou sua paixão pelos quadrinhos, né, e como você decidiu iniciar essa carreira como quadrinista independente? Na verdade, meus planos originais de quando era criança era fazer animação e tal, só que a animação é uma coisa extremamente difícil, existem vários processos, é uma coisa cara, né, muito mais simples você fazer um quadrinho do que fazer uma animação. Sobre como começou a minha paixão, desde sempre eu gostava de desenhar, escrever histórias e essas coisas e tal. Sempre desenhei, criei personagens, escrevi minhas histórias. Então é uma coisa que sempre teve comigo. E acabou que os quadrinhos é uma forma que eu encontrei, não fácil, porque não é fácil, mas possível de contar as minhas histórias, que é uma coisa bem mais simples do que você realmente fazer uma animação, porque quadrinho, no geral, ele é uma mídia visual. A animação é audiovisual e tal. Então acabou que os quadrinhos foram uma mídia assim que eu acabei encontrando e acabei de certa forma dominando e conseguindo ver uma possibilidade de contar as minhas histórias. Gente, que legal, né? Então ele encontrou dentro dos quadrinhos uma forma de contar toda a história dele, né? Toda a trajetória, tudo que inspira ele. E aí eu gostaria que você me falasse, né? Quais são os temas, né? Ou as histórias que você gosta de explorar nos seus quadrinhos? Olha, eu gosto de histórias de fantasia, aventura, comédia e terror. Esses são meus gêneros favoritos. Geralmente as minhas histórias elas são repletas de monstros e criaturas místicas, elementos sobrenaturais, personagens que geralmente o foco é na interação entre eles e no carisma deles. E no geral as minhas histórias, na maioria das vezes, são uma boa aventura mágica com bastante porrada e ação. Ah, então é um gênero que entra aí o terror, entra a ação, é bem dinâmico para quem gosta aí, né, de um terror, para quem gosta de uma aventura, de um imaginário. Esse é o tema que o Isaac explora. Então, assim, é brilhante, né, gente? É muito legal. Você deve ter muito orgulho disso aqui, muito, né? Orgulho, e quando ele começa a falar, ele tem tanta propriedade, né? Ele fala com tanto sentimento, né, desse universo que ele tanto ama, que ele se dedica diariamente, que às vezes eu fico até parada assim, prestando atenção na fala dele, né? Porque ele tem muito realmente para falar. E Isaac, eu queria saber de você, né? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou, né, ao seguir essa carreira, né? E como você conseguiu superar? Bem, basicamente eu não sabia absolutamente de nada sobre fazer quadrinhos e tive que aprender tudo na marra com o passar do tempo, porque digamos que meu ciclo social não era tipo assim, pessoas que sabiam muito de desenhar, de escrever histórias ou qualquer coisa relacionada. Então tudo que eu aprendi foi anos e anos pesquisando na internet e vendo, né, criadores de conteúdo, youtubers, outros artistas independentes, trajetórias de outros artistas, para eu ter um conhecimento mínimo que eu tenho hoje. Então você foi um autodidata, né? Aprendeu sozinho, né? Buscou, aprendeu. Isso é uma habilidade que também vem do autismo também, e também é uma habilidade dele como artista, tecnicamente falando. Ele já tinha inspiração e ao observar, ao olhar, ele já captou tudo que tinha que fazer para poder acontecer, né? Sim. Isso é muito legal. E o que você gostaria que as pessoas soubessem, né, sobre a sua experiência como um artista autista, né? O que você gostaria que as pessoas soubessem da sua experiência? Que o autismo não tem absolutamente nada a ver com o meu lado artístico, é só uma característica. Eu não me orgulho nem deixo de me orgulhar por ser autista, pois é uma coisa normal. Eu, inclusive, me sinto mais uma pessoa bipolar às vezes do que uma pessoa autista, já que é um outro transtorno que eu tenho e chega a afetar mais a minha vida. Eu queria que as pessoas parassem de ter esse misticismo como se fosse uma coisa extraordinária, como não é. Eu sou um artista como qualquer outro que por acaso também é autista, mas as duas coisas não são algo totalmente milenar. Eu queria que as pessoas parassem de tratar essa situação como se fosse algo místico e extraordinário, começassem a enxergar de forma mais natural. Uau! Exatamente. Eu vou bater palmas aqui pro Isaac, entendeu?
Porque é muito real isso que você tá falando. E que se todo mundo pensasse assim, né? Exatamente. Porque... A questão de ser rotulado, né? Por conta disso. Ou uma frase que ele falou também que é perfeita, como se fosse algo extraordinário, né? Muito tem suas características. Isaac, eu queria agora saber de você, né? Sobre o seu processo criativo, né? Daqui a pouco a gente vai passar, gente, algumas imagens de criação do Isaac pra vocês conhecerem, os desenhos lindos que ele faz, né? Tudo que ele desenvolve, mas como que é? Eu tenho curiosidade, como que é esse processo criativo, né? Você tem algum ritual para que isso aconteça? Tem alguma técnica? Como que é? Olha, basicamente, no comum é estímulo sonoro. Eu escuto bastante músicas, geralmente rock, pop, rap, músicas, tipo assim, como posso dizer, com um ritmo bem intenso, eletrizante. Toda a música que eu escuto é relacionada a alguma história que eu gosto. Seja um rap geek, um rap de anime, seja algum musical de algum desenho que eu gosto, como por exemplo, eu tenho uma playlist só com as músicas de Hazbin Hotel, que é um desenho que eu gosto, que também é um musical. Então, tipo assim, enquanto a música conta alguma história ou tá relacionado a alguma história que eu gosto, é o que me faz gostar da música. Não só isso, às vezes eu escuto trilhas sonoras de jogos que eu gosto e tal, eu escuto muita trilha sonora de Undertale, trilha sonora de jogos antigos. Agora eu tô começando a ouvir as músicas do Sonic, porque a franquia Sonic tem várias músicas para cada jogos e tal, que são músicas incríveis. Então é isso, é muito baseado em música, para eu poder às vezes ter aquela energia e tal. Geralmente eu gosto de músicas agitadas, né? Meu processo criativo não é aquela coisa calma e tal, eu trabalho muito bem na agitação, só que uma agitação boa, sabe? Eu trabalho muito na questão de ter aquela energia caótica, porque para mim criatividade tem que ser um negócio caótico às vezes. E além de música e tal, que me dá inspiração é basicamente ver histórias novas e tal, séries novas, desenhos novos, ler quadrinhos novos, sempre tá consumindo novos conteúdos que sempre me dão combustível para formar novas ideias e enriquecer mais ainda o meu universo. Gente, então a própria arte inspira o artista, né? O combustível do artista é a arte. Então ele escuta música, ele vê desenhos criativos artísticos, se inspira em outros artistas e aí vai criando dentro dele, né, o processo criativo. Muito legal, Isaac. É um caos particular, né? É um caos particular e um caos individual, porque... Mesmo. E aí, Isaac, a gente vai estar passando aqui agora algumas imagens do processo criativo do Isaac. Knight, gente... Isaac Knight. Isaac Knight. Ele Cavaleiro é chique. em inglês. Cavaleiro em inglês. Pode ir passando rápido, porque são várias imagens. Se você quiser pontuar alguma imagem específica. Tá, a primeira. Pode voltar para a primeira. A primeira foi para uma campanha que infelizmente não deu certo. Então você pode ver, uma forma bem agressiva de chamar a atenção, né? Então, é muito usado também nesse universo, né? É uma forma de protesto também, né? Não, é mais uma forma de comédia, mas tipo, passa o Pix, senão... Gente, pode passar as outras imagens mesmo. Pode passar. Aqui é o Faísca, o personagem Guerreiros da Noite, químico. Isso, pode passar. A gente, aí, ó, aí são os quadrinhos, né? Aqui essa é uma tirinha, uma página bônus que eu fiz do primeiro capítulo dos personagens quebrando a quarta parede. Olha, gente, vai lá. Não é só o Deadpool que quebra a quarta parede, não. Eu ia fazer uma dessas para cada Guerreiros da Noite, só que não deu tempo, eu acabei desistindo, mas é como se fosse uma ficha da Putwitch. É uma descrição, né, do personagem, né? Sim. Pode passar. Aqui o especial de Páscoa que eu fiz com as personagens femininas principais vestidas de Bunny Girls. Entendi. Pode passar. Aqui também são... Pode passando. Adoro essa, Sara. São os personagens do Isaac. A gente pode estar vendo o traço dele, né? Que também é característico, isso é uma página do capítulo 1.
Olha só, ele tá... Então você já tem um capítulo já feito, né? Sim, eu já publiquei o primeiro capítulo, tô desenhando o segundo. Pode passar. Aqui a gente vê, ó, Os Guerreiros da Noite, que é que o Isaac tá falando, é o título do livro? Sim, a minha série, é o título da minha série. Esse é o banner que tava lá no Goitanime, né, Isaac? Sim, depois a gente vai falar sobre o Goitanime. Isaac e a Sara. E esse é o Isaac Knight, ele com a Sara, pode passar. Mais uma página, isso aí. Olha só, gente, é interessante que o traço é uma coisa bem peculiar, né? O traço dele de desenho. Todo mundo fala que o meu traço é muito único. É, bem diferente. Que legal, gente. E aí, as pessoas que quiserem ver, comprar, adquirir, já está à venda? Olha, eu vou te explicar. Basicamente, é o seguinte. Eu tô, digamos, desenhando o primeiro volume que já tá com o storyboard pronto. Storyboard é o esboço dos quadrinhos. Aí, eu ainda tô no processo de publicar o primeiro volume e tal. E no caso, depois que eu terminar de desenhar o primeiro volume e lançar tudo, que eu vou tentar correr atrás de lançar impresso, sabe? Eu até tô, tipo assim, eu trabalho com freelance, né? Eu tô até tentando juntar dinheiro para quando o primeiro volume ficar pronto, eu conseguir pagar uma tiragem do meu próprio bolso. Mas por enquanto, para ler o primeiro capítulo, ler o segundo, que já está sendo desenhado, poder ler os outros capítulos, tem duas formas de leitura. Você seguir a conta do Instagram Guerreiros da Noite, que eu já postei o primeiro capítulo lá e vou postar os quadrinhos lá. O arroba é Guerreiros da Noite 123. Ou você pode ler no Funktoon, que é uma plataforma de quadrinhos nacionais, que o primeiro capítulo já está publicado lá. Inclusive, os primeiros capítulos, eles são primeiros publicados no Funktoon, para depois serem publicados no Instagram, porque o Funktoon, por ser uma plataforma focada em quadrinhos, dá uma qualidade de leitura melhor, né? Não tem aquele limite de 10 imagens, tem os capítulos separados e tal. Então, você pode ler pelo Instagram e tal, mas para uma leitura confortável, é só acessar o link da própria conta de Guerreiros da Noite, na conta de Guerreiros da Noite, o link da bio, né? Já tá o link do Funktoon, é só clicar nesse link e ler pelo Funktoon para uma leitura mais confortável e tal, uma leitura mais profissional. Ou seja, só te seguir, né? Segue, o arroba é arroba Isaac. Não, também eu tenho 3 contas. A Isaac Studios 3, que é atualmente minha conta principal. Guerreiros da Noite 123, que é a conta de Guerreiros da Noite. Eu e Isaac Desenho 5, que é a minha conta de desenhista. Então, gente, depois eu vou colocar nos comentários também o arroba do Isaac, de todas as páginas dele. Quem se interessar, tem essa plataforma que o Isaac falou. Também pode estar entrando em contato, né? E assim, apoiar também, né? Porque assim, é um artista Vamos apoiar os artistas independentes, pessoal. Isso aí, é um artista campista, é um artista brasileiro e é um artista que tá indo pra uma área que pra mim é novo ainda, sabe? Eu tenho 35 anos e pra mim é novidade, é uma coisa que eu tô aprendendo. Inclusive, gente, eu vou falar, eu conheci o Isaac num evento do Goitanime e ele tava lá mostrando, né, o trabalho dele. Foi onde eu tava caminhando com as meninas, eu parei e falei, opa, que interessante, voltei. E como ele falava com toda, assim, certeza, com toda a sua técnica sobre o seu trabalho, é apaixonante mesmo ver que é algo que ele faz de coração e ali ele se entrega. Isaac, eu gostaria que você falasse para as pessoas, para quem é um jovem, né, não sei quantos anos se começa o quadrinho, mas eu acho que já deve estar assim, tendo noção já de desenho, né, de artista e tal. Para quem está começando e para quem também é autista, se tiver com uma autoestima baixa, o que você falaria para essas pessoas? Para quem é artista, é o seguinte, não existe caminho certo para o sucesso. Você vai ver a trajetória de artistas minimamente conhecidos para o sucesso, cada um teve uma trajetória completamente diferente. Então não existe caminho certo. O negócio é você ir tentando, quanto uma coisa não estiver dando certo, tentar outra, e, enfim, né, ir tentando e sempre se reinventando até dar certo e fazer o que você pode fazer dentro da sua realidade, porque caminho certo não existe. E para quem é autista, olha, o autismo, ele não é nada demais, ele é uma característica sua, ele não define o seu ser, a sua alma, nem nada do tipo. Você é uma pessoa como qualquer outra que por acaso tem uma patologia, assim como pessoas têm outras patologias.
ou deixam de ter patologias, não importa. Não é uma coisa para você sentir vergonha e nem é uma coisa para você se orgulhar. É só alguma característica que você tem. Gente, é assim, palmas pro Isaac de novo. Porque eu já sou fã dele, entendeu? E toda... Obrigada, produção. É a produção batendo palma, tá, gente? Respeita tudo. Né? Respeita tudo. E ele fala com uma admiradora. E eu queria saber, assim, dentro de você tem algum sonho, alguma meta que você vai falar assim, eu ainda vou chegar ali, ou não? Ou você vive a vida como se cada dia fosse único? Eu tenho meta, sim. Eu quero poder, além de Guerreiros da Noite, contar outras histórias que não sejam totalmente diferentes. Só que esses dias eu vi um vídeo sobre o Mario, que os gamers sempre reclamam que, tipo assim, os jogos do Mario sempre são iguais. Só que, na verdade, qual é a questão? Existe a narrativa do romance, e aquela narrativa com início, meio e fim, é a narrativa do mito. A narrativa do mito é uma coisa que a longo prazo ela se torna uma coisa universal. Ninguém vai ver uma peça do teatro do Hércules e reclamar que, nossa, eu recebi um spoiler porque eu descobri que o Hércules arrancou a cabeça, uma das cabeças da Hidra, e que do lugar quando uma cabeça é cortada cresce duas. Não, porque todo mundo já sabe disso. A mesma coisa com, sei lá, Chapeuzinho Vermelho. Tem vários filmes, desenhos que adaptam esse conto. Todo mundo sabe qual é a história. As pessoas gostam de ver diferentes versões. Eu reparei que eu sinto muito apego pelos meus personagens, que realmente eles acabam virando amigos, apesar de não existir. Eu não gosto muito do Isaac, da Sarah, da Kutiwit, do Faísca, do Maru, da Fami e de todos, sabe? E a questão é que eu realmente, esses dias, pensei que o que eu tava querendo e não tava percebendo é criar a narrativa do mito. Que é tipo assim, além de Guerreiros da Noite, que no caso são quadrinhos, pegar esses personagens e contar eles em outras histórias, em outras mídias, sabe? Livros, animações, jogos, filmes. Realmente contar várias histórias, pegar personagens antigos, interagindo com personagens novos, criar várias releituras, várias versões e realmente transformar o meu universo, os meus personagens em mitos, porque mitos, com o passar do tempo, eles acabam virando lendas. As pessoas reclamam que os jogos do Mario são muito repetitivos, mas se você perguntar para uma pessoa que não entende nada de videogame, ela provavelmente vai saber que o Mario é um encanador, que luta contra o Bowser para resgatar a Princesa Peach, porque o Mario ele já virou um mito na nossa cultura, que no caso as pessoas pensam que mitologias são só histórias antigas, mas tá sempre surgindo novas mitologias. O que a gente tem hoje são mitologias pós-modernas. Acaba que, tipo assim, a DC, justamente por os personagens sempre voltarem para o mesmo lugar, acaba que virou uma mitologia. A Marvel virou uma mitologia. A Senhor dos Anéis, o universo do Tolkien, também virou uma mitologia pós-moderna. A gente pensa, tipo assim, hoje, Chapeuzinho Vermelho ou qualquer outro conto de fadas antiga é uma mitologia, mas séculos atrás ele era recente. Sim. E a gente sempre tem novos contos, novos mitos, e hoje a gente tem as nossas mitologias modernas, os nossos mitos modernos que são conhecidos por uma cultura ou por uma população. Então acho que atualmente a minha meta é explorar o máximo possível, contar histórias em várias mídias, em vários tipos diferentes, fazer meus personagens serem conhecidos, escrever eles vivendo várias histórias, vários universos, várias realidades, ficar sempre acrescentando cada vez mais coisas novas para minha mitologia, digamos assim, e fazer com que minhas criações virem lendas. Uau, gente. Posso falar uma coisa? O médico disse que Isaac não ia, o tal médico que eu citei, disse que Isaac não ia falar, disse que Isaac ia ser complicado na escola, que era para eu tentar ensinar Isaac a fazer alguma coisa com as mãos, algum artesanato. Olha aí. Olha isso. O diagnóstico, gente, que o médico me deu
O que Isaac, 16 anos atrás. O que Isaac falou, eu tive que, assim, prender bem minha atenção pra não perder um pedaço, porque senão é difícil até meu raciocínio acompanhar, tá? E eu sei mais porque meu esposo é nerd. Porque eu ia chegar só na parte do Mario. E quando ele falou que o Mario resgata a princesa, na minha cabeça, tem princesa no Mario? Eu só conhecia o Mario e o quem? O Luigi. Ela só vai até ali, né? Na minha também. Eu lembro deles pulando aqueles canos. Aí depois que ele falou que o Mario é encanador, faz sentido, por isso que ele usa sempre os canos, né? os canos. Gente, que aula. Trazendo luz. Trazendo luz. É verdade. A forma como ele fala é impressionante. E é interessante porque o Isaac quer trazer esse personagem, os personagens dele se tornarem uma lenda para que eles estejam em vários ambientes, contando várias histórias. A cada dia esses personagens vão ser renovados por situações diferentes. É mais ou menos isso que acontece com a DC e com a Marvel. Tipo, até muita reclamação que os personagens, eles supostamente nunca evoluem. O Homem-Aranha sempre acaba pobre, ferrado. Qualquer vilão do Batman que tem uma redenção volta a ser vilão. Então é aquele negócio de, tipo assim, é um pouco frustrante ver os personagens sempre voltando pro mesmo lugar, mas essa é a intenção, porque o negócio do Batman, aquele negócio, todo mundo sabe que tem um Batman, que tem um Comissário Gordon, que tem um Coringa, então já virou uma figura mitológica na nossa sociedade atual. Verdade. Então, gente, pra quem não sabe de história, hoje nós aprendemos sobre a mitologia atual, como é que é? Pós-moderna. Pós-moderna. Isso eu não aprendi na história. Eu não aprendi, você aprendeu isso na história? Eu não aprendi isso na história, mas hoje eu aprendi aqui sobre a mitologia pós-moderna. E o Isaac quer fazer com que os personagens deles virem mito, né? E esses mitos serão reinventados todos os dias. Porque, na verdade, o que o Isaac quer demonstrar é que a vida, ela é reinventada todos os dias. O processo criativo do Isaac é brilhante todos os dias. Ele tem ideias e ele quer aventura para esses personagens dele, e esses personagens dele fazem parte dele, da criação dele, são filhos artísticos dele. Sim. E que ele quer que esses filhos artísticos cresçam, e nós vamos apoiar com certeza. E quando Isaac ficar chique